tá? Eu sou Humberto Pereira, presidente da Ampei. Uma honra aqui de ter o Marcelo Castelli e o Delair Bolles conosco, um time de primeiríssima, para nós ouvirmos aí a perspectiva de quem está realmente na linha de frente, aí, enfrentando as dificuldades de crise e refletindo sobre o futuro, né? Nós da Ampei estamos aí numa jornada de 30 anos promovendo inovação, mais de 30 anos, através de educação, através de networking, através de influência em políticas públicas. Temos uma base de associados de empresas relevantes e dentro desse ambiente novo que nós estamos vivendo aí, trazido pela crise, nós estamos procurando aí trazer realmente lideranças de primeiro nível para compartilhar aí experiências, visões, a gente tirar o melhor proveito para enfrentar esse momento e, mais importante que isso, sairmos melhores após a crise. Então, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado, Bruno, aí, por ter organizado esse webinar, e tenho certeza que nós teremos aí momentos muito enriquecedores. Com isso aí, Bruno, passo a bola para ti para conduzir o nosso evento. Bola comigo. Obrigado aí, Humberto. Queria primeiro começar... Eu queria começar primeiro agradecendo a presença do Castelli e do Bolles, que aceitaram aí, gentilmente o nosso convite para poder conversar um pouquinho sobre esse tema numa perspectiva, na perspectiva da liderança, né? Como líderes das empresas que comandam a Votorantim Cimentos e a MSD, vai ser super interessante ouvir vocês, o olhar de vocês do esforço inovativo dentro desse contexto como um todo, né? Então, eu acho que só para poder explicar um pouquinho até o que vai ser o pano de fundo da nossa conversa, a gente realizou, há algumas semanas, um estudo que tentou exatamente mensurar, medir qual foi o impacto da crise, da pandemia, no esforço de inovação das organizações como um todo, né? Então, esse estudo ele é um estudo de pano de fundo, o pessoal vai até colocar aí no chat do YouTube um link para quem não teve a oportunidade de ler o estudo e acessar. Nós não vamos passar pelo estudo aqui, só trazer os principais highlights deles. E esse estudo, ele passa por uma série de temas que nós vamos abordar de forma leve um pouco desse conteúdo, e a ideia é que ele sirva só como um pano de fundo para uma conversa sobre diversos aspectos que a crise trouxe, né? Desde o impacto no negócio, o impacto nas ações de inovação, o que a gente aprendeu com isso, o que a gente espera que vai ser no futuro, e ouvir isso na ótica de vocês. Então, acho que é importante colocar que na nossa agenda, passada essa explicação, eu vou pedir em seguida o Castelli e o Bolles para fazer uma rápida fala aí de alguns minutos, só para dar um pouquinho o contexto, principalmente o contexto que antecedeu o negócio de cada um, né? Como que estava o contexto de negócio da MSD e da Votorantim, até para a gente conseguir entender o impacto depois, ter uma imagem de referência, né? E depois eu vou, em 10 minutinhos, apresentar os principais highlights do estudo, e depois a gente vai ter mais ou menos uns 50 minutos aí de debate, conversa, onde o público, através do YouTube, pode mandar algumas perguntas. Nós estamos preparados aqui com a série de perguntas já no gatilho para a gente poder fazer, mas o público pode participar, eu vou receber e vou moderar aqui, enviando essas perguntas para vocês. Então, eu queria começar dando boas-vindas ao Castelli e ao Bolles e pedir primeiro ao Castelli para fazer uma rápida introdução aí e do nosso lado, a gente dando as boas-vindas a ti, Castelli. Obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, a gente está muito honrado com a sua participação. Imagina, obrigado, Bruno, obrigado, Humberto, parabéns aí pelo webinar, parabéns pela Ampei, pelo trabalho que tem realizado, acho que, como o Humberto falou, mais de 30 anos trabalhando para estruturar a inovação no nosso país, né? Mas quem se sente honrado sou eu. Bom,
Direto ao ponto, falando de alguns meses atrás, vamos falar um pouquinho como é que nós estávamos na Votorantim Cimentos antes da crise nos atingir, né? Nós somos, para dar um contexto rapidamente, uma empresa de cimentos e de materiais de construção. Somos a líder aqui no Brasil, a número 1 no Brasil, e a número 6 no mundo, excluindo as escalas chinesas. Como tudo no mundo, você tem que excluir os chineses dessa comparação com o Ocidente. Então, nós estamos em vários países e, para nós, antes da crise, nós estamos em 11 países em continentes diferentes. Vou falar um pouco de Brasil, que é o que interessa. O setor, desde 2014, ele vem descendo a ladeira abaixo, né, como toda a economia brasileira, e começamos a retomar, na realidade, o fundo do poço atingiu 2018. 2018, 2019, nós vínhamos recuperando, mesmo que lentamente, mas já uma inversão da tendência de queda. E começamos 2020 com todo o ânimo de uma retomada da economia, com todas as medidas a despeito da volatilidade de mercado, nós vínhamos bem. Então, até porque o primeiro trimestre, o nosso resultado em termos comparáveis ao nosso orçamento referência e ao ano anterior, né, ano contra ano, like for like, como a gente costuma dizer, na base mesa comparável, nós finalizamos bem. A despeito de, a partir de meados de março, nós fomos atingidos por um meteoro chamado Covid-19, né? Então, ou seja, mercado de cimento, ele tem uma proxy, um beta, mais ou menos de 2 vezes o PIB. Se o PIB sobe 2%, a demanda agregada de cimento sobe 2%. Sobe 2 vezes mais, desculpe. Se ele cai 1%, a demanda de cimento desce 2 vezes isso. Então, esse é mais ou menos o contexto. Nós estamos em todos os estados brasileiros, do Oiapoque ao Chuí. O cimento ele é produzido e comercializado regionalmente, local e regionalmente, então não deveríamos ter uma logística de saída de outbound maior do que 200, 300 quilômetros, mas apesar que com essa baixa taxa de utilização da indústria, o setor como um todo, o cimento nunca viajou tanto, né? Até interestaduais e 800 quilômetros aí de pista de logística para comercializar. Então, quer dizer, um momento onde a taxa da utilização da indústria ficou muito baixa, né, ao redor de 55%, e nós já estávamos chegando a 60%, um pouquinho mais, quando chegou a crise. Então, um momento de alegria, de expectativa, e nós fomos, então, atingidos por essa questão da crise. Então, esse é o momento da Votorantim Cimentos no mundo e no Brasil, e que é o contexto pré-crise que eu queria dividir com vocês. Legal, obrigado, Castelli. Obrigado aí por ajudar a gente a estabelecer o ponto de partida do que vai ser a nossa conversa depois. E queria dar as boas-vindas para o Boles. Boles, primeiro agradecer a sua gentileza e de aceitar o nosso convite. Tivemos algumas conversas aí nas últimas semanas e, particularmente, fiquei bastante impressionado com a sua visão sobre o tema inovação. Então, para a gente é uma honra ter você aqui para a gente falar sobre esse tema, né? Então, primeiro, dando as boas-vindas, uma breve introdução aí, dar o contexto, principalmente da MSD pré-crise, para a gente criar aí a imagem do que é a referência da comparação depois, né? Legal. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Castelli, é um grande prazer conhecê-lo, mesmo que virtualmente, né? Somos os dois, aí participamos de empresas centenárias, né? Votorantim tem mais de 100 anos, a Merck Sharp Dawn também tem mais de 100 anos, e que bom, né? Centenários falando de inovação. Olha que coisa legal. Parece paradoxal, mas não é, né, Boles? Desculpa te interromper, Exatamente, mas é isso mesmo. Parece paradoxal, mas não é. A MSD, nós pertencemos ao grupo Merck Sharp Dawn, uma indústria farmacêutica. Nós somos a número 1 aqui no Brasil também, né? Desde 2017 até agora, entre aquisições e investimentos no Brasil, nós, com muito prazer, com muito orgulho, com muita satisfação, nós sempre falamos isso, nós investimos mais de 2 milhões de reais somente aqui no Brasil.
2 bilhões de reais somente aqui no Brasil. A MSD está em mais de 150 países, somente no que é o negócio de saúde animal. Somos a terceira no mundo, né? E a primeira aqui no Brasil. E nós vínhamos, assim como o Castelli falou, numa velocidade muito crescente, ascendente, né? Não numa exponencialidade, mas numa crescente. A MSD, nós somos líderes no segmento vacinas, né? Então, nós temos vacinas para frango, temos, inclusive, vacinas de coronavírus para frango, vacina de coronavírus para cachorro, né? E vacina de coronavírus para bovinos. E nós vimos num modelo, eu vou falar, eu não gosto de citar o termo analógico, né? Mas nós sempre criamos conexão emocional com o nosso cliente através do serviço, através do produto, através de um programa, mas sempre através de uma conexão pessoal. Durante 128 anos nós fizemos isso. Através de conhecimento, através de ciência, né? E através de conectividade. Mas sempre a relação, sempre a conexão emocional que nós criamos com o nosso cliente, ela sempre foi face to face, ela sempre foi contato, né? Com o nosso paciente, com o nosso produtor rural, com o dono do cachorro, com o dono do gato, né? E, de repente, nós, do dia 14 de março para cá, nós passamos a digitalizar completamente a organização. Nós fazemos aí, em média, ou fazíamos, em média, né, 6 mil visitas mensais, né? Basicamente um pouco mais de 6 mil visitas mensais no mês de março, das quais nós tínhamos aí em torno de 58% a 60% desse tempo era tempo com o cliente. De repente, nós fomos para o mês de abril, onde nós estamos desde o dia 14 de abril até agora, né, fazendo um esforço aí para comercializar em torno de 85, 86 ou 90 milhões de reais por mês que nós comercializamos, de uma forma digital, né? Mantendo essa conexão emocional com o cliente de uma forma digitalizada. Nós conseguimos, no mês de abril e no mês de maio, manter o mesmo número de visitas, mas nós perdemos o tempo com o cliente, né? O nosso tempo com o cliente caiu de 58 para 29, e no mês de maio subimos para 39, subimos 10%. Então, basicamente, para resumir, nós vínhamos, né, aí muito bem, acredito, e continuamos muito bem, mas numa rápida transformação, né? Eu acho que isso que tem nos ensinado aí, 70 dias, a nós estamos tendo acesso a potencialidades antes desconhecidas, né? E estamos tentando multiplicá-los aí nesse período. Legal, Boris. Obrigado aí pela sua rápida introdução. Então, seguindo a nossa agenda aqui, e aí todo mundo já tendo um pouco da visão dos dois negócios, eu quero gastar no máximo 10 minutos aqui, passando pelo conteúdo do estudo. Obviamente, a gente fez um breve resumo aqui, né? E que eu vou passar para vocês, para a gente ter os grandes highlights aqui. Obviamente, só reforçando, né? A ideia aqui não é a gente passar por todo o conteúdo do estudo, mas fazer só um breve resumo para a gente aquecer um pouco a nossa conversa aqui, tá? Então, como todos sabem, o contexto e o conteúdo do estudo, ele fala um pouco sobre a importância de que a gente não pode deixar a inovação parar, né? E a gente praticamente fez uma pesquisa com cerca de 112 participantes, né? Quase 80% das pessoas que participaram eram de áreas de inovação ou áreas que lidavam com os esforços de inovação, e cerca de 80 organizações participaram desse estudo como um todo, tá? Eu acho que é importante salientar que o foco era pessoas
que lidavam ou que lidam com os esforços de inovação das suas organizações. Esse é o perfil do público que participou. E o estudo ele passa por 6 grandes temas. A gente meio que consolidou alguns pontos aqui para poder ser mais direto ao ponto, e a gente passa pelos desafios atuais que a gente tem em relação aos esforços de inovação, os impactos da crise nos esforços de inovação, que ações e boas práticas as organizações começaram a implementar para poder manter a inovação ativa, né? Como que como que a inovação poderia contribuir para o negócio, para o momento que ele estava vivendo agora, que ele está vivendo agora, qual que é a perspectiva, entendimento das empresas em relação à sua capacidade de inovação e particularmente, isso aqui foi uma surpresa positiva, né? E os grandes aprendizados. De certa forma, nossas questões e o nosso debate vai passar por esses pontos aqui, e a ideia é que a gente consiga trazer uma perspectiva da liderança sobre esses pontos, já que a gente teve um foco de ouvir muito a turma que toca as operações no dia a dia. Então, ter um olhar um pouco mais high level sobre esses pontos aqui. Então, passando especificamente pelos desafios pela crise, a gente, na verdade, identificou vários, eu vou trazer os 3 principais aqui, né? E alguns são, na verdade, assim, eles são meio óbvios, né? E é fácil a gente entender, mas o grande ponto que a gente percebeu aqui é que a sobrevivência falou mais alto, né? Então, uma grande pressão para a redução dos esforços de inovação no curto prazo, e porque o desafio é salvar caixa, garantir que a gente consiga se manter vivo. Esse foi, vamos dizer assim, talvez o susto inicial. Um grande impacto, um grande desafio em relação à mudança repentina do modo de trabalho, né? Então, essa coisa de trabalhar de forma remota, a gente ouviu relatos de empresas que fazem P&D, que tiveram que adaptar para os pesquisadores fazerem P&D de casa. Obviamente, gente no laboratório, as pessoas acessando o cromatógrafo de casa através de uma rede virtual para poder fazer. Então, essas adaptações ao modo de trabalho remoto foi um desafio identificado e talvez o que ainda nos assola um pouco hoje, trazendo uma perspectiva individual, que é a falta de previsibilidade. Assim, quando acaba a incerteza, como que vai voltar ao normal, se é que vai ter se é que a gente pode usar essa frase, né? Então, esses são alguns desafios que a gente identificou. O estudo detalha todos os outros, né? Mas a gente, de certa forma, a gente conseguiu identificar 2 padrões, né? Padrões de desafio, que alguns são mais relacionados à restrição, seja física, orçamentária. Então, o que a crise hoje é de restrição, e outros classificados como desafios de incerteza. Como vai ser o mercado, quando que volta tudo. Então, esses são grandes aspectos que a gente conseguiu identificar no nosso estudo, né? E uma percepção que a inovação, o esforço inovativo, ele tem e ele precisava criar um pouco mais de espaço para poder tanto trabalhar no desafio de restrição, quanto ajudar a criar a visão num cenário em que a gente não está em muita certeza de para onde as coisas vão. Então, muito das áreas de inovação estão ajudando nesse processo de tanto lidar com as restrições, como também ajudar a criar perspectiva de cenários e visões do que pode ser, né? E, particularmente, acho que devido à grande necessidade de mudanças e adaptações que vamos ter, eu acho que a inovação tem um papel super relevante no que vai ser o esforço inovativo daqui para frente, né? Impactos claros, então, redução da intensidade dos esforços, então, a intensidade e um pouco mais de foco no curto prazo, né? E, de certa forma, uma surpresa pouca restrição orçamentária. Assim. Não teve muito corte orçamentário, muito mais uma readequação de onde alocar esses recursos. Então, obviamente, a gente tem que entender que no estudo a gente conversou com empresas em que o mercado foi fortemente impactado negativamente, empresas que o mercado foi fortemente impactado positivamente, mesmo que seja uma questão de estoque, de formar estoque para poder passar para a crise. Mas, dentro desse contexto, na média, de certa forma, o impacto em termos orçamentários, em termos de corte, foi bem aquém do que a gente esperava. E um outro efeito, o impacto desse processo é
uma busca por uma amplitude maior dos tipos de inovação. Então, se uma empresa muito tecnológica, né, muito voltada para P&D ou mesmo para a transformação digital, abriu o leque para outros tipos de esforço de P&D, outros tipos de esforços de inovação. Então, canal, estrutura, relacionamento com o cliente. Então, isso virou uma máxima, que é um impacto que a gente percebeu, né? Em termos de práticas, ações, foi interessante a gente identificar dois grandes padrões de ações e boas práticas, né? A gente identificou 17 ações, a gente vai falar de algumas aqui só, mas tem tanto ações que são mais voltadas para defesa, então mais presente também nas empresas que tiveram um impacto maior. Então, postergação de projeto, investimento, ajuste para poder manter time, manter emprego, etc. E, do outro lado, empresas que aproveitaram ele para explorar adjacências, criar novas ofertas, entender novas formas de se relacionar com o consumidor. E aqui, só para dar um caso específico, obviamente sem citar a empresa, a gente ouviu o relato de uma empresa que ela é fortemente dependente da rede de varejo dela, né? E ela se viu na pandemia sem contato com o seu cliente, né? Assim, o contato que ela tinha com o seu cliente era do saque, né? Mas ela não tinha canal de venda direta. Ela sempre dependeu da rede de varejistas e ela, de repente, se viu na necessidade de fazer um movimento de ataque, né? Para poder criar novos canais, conseguir ficar próximo desse cliente que antes ela não precisava estar. Então, só alguns exemplos de ações têm esse padrão. E tem um outro também padrão que tem a ver com viés de reestruturação, que, por exemplo, um exemplo aqui, manutenção do time de inovação, alocando em outras funções. Então, já que eu tenho que restringir, eu tenho que fazer alguma coisa muito importante para lidar com o desafio do coronavírus, e eu tenho um time super capacitado, deixa eu botar esse time para poder ajudar, seja nos projetos de caráter mais social, ou seja nos projetos que são importantes para a empresa nesse momento que a gente está vivendo. Então, reestruturar para garantir que a gente consiga manter capacidades, etc. E, do outro lado, um viés de execução. Vocês vão ver lá no nosso estudo que a gente fez uma matriz que cruza esses dois eixos aqui, né? Tanto o de ataque e defesa, quanto de reestruturação e execução, e essas ações estão divididas nessa matriz, tá? Em termos de aprendizados, né? E particularmente eu gostaria muito de explorar esse tema depois com o Castelli e o Bolles. A gente conseguiu identificar alguns grupos, né? Então, grandes grupos, a digitalização meio óbvia, a capacidade de adaptação, o aumento da colaboração, a necessidade de agilidade, diversificação e inovação como um todo, né? Então, alguns exemplos aqui de grandes aprendizados aprendizado em termos de formas de trabalho remoto, a necessidade, assim, a questão do mindset, a questão do comportamento para ser flexível e conseguir se adaptar a uma nova realidade em termos de modo de trabalho, tomada de decisão, etc., né? E uma coisa que me chamou muito a atenção no estudo, que na minha visão, inclusive, é uma semente do que vai vir aí em termos de inovação, em termos de consciência das empresas, é um nascimento genuíno de uma preocupação com as pessoas e do sentimento e da percepção do papel sistêmico que uma grande empresa tem dentro do mundo, assim, dentro da sociedade que ela vive. Então, essa questão tanto da cooperação com as pessoas e colaboradores, etc., e esse entendimento do impacto e da necessidade de lidar com o impacto social e, na verdade, o papel social que uma grande organização tem, também ficou presente aqui em termos de aprendizado. E aí, as grandes conclusões, eu já estou quase fechando aqui, os grandes highlights do nosso estudo, que algumas coisas eu até já disse, que os times de inovação estão no momento de sofrer mais a restrição do que a incerteza. Então, assim, é hora de direcionar um pouco dos esforços de inovação para ajudar a organização a navegar nesse ambiente de incerteza. E para quem entende, sabe o quanto que a inovação pode ser um radar e um balão de ensaio para poder experimentar os novos futuros de uma empresa, a gente entende que os times de inovação, e o estudo aponta isso, eles estão num momento de direcionar um pouco a sua lente, o seu foco, para poder ajudar a companhia
a lidar com a incerteza que vai ser o mundo a partir de então. O outro ponto que a inovação surge como uma alavanca importante para superar os impactos da crise. Então, isso é meio óbvio, né? Assim, se a gente está precisando, a gente está vivendo num mundo que está tendo tantas mudanças em termos de forma de trabalhar, em termos do comportamento do consumidor, de novas formas da gente se relacionar, fica bastante patente, né, que a inovação ela é uma grande alavanca para poder superar os impactos da crise, né, tanto para se defender, então defender estruturas, defender formas de trabalhar, defender mercados, como também ser uma forma da empresa transformar o seu modelo de negócio, experimentar novas coisas. Esse foi uma das conclusões do estudo. Uma coisa muito clara, isso talvez seja uma mensagem importante, né? Que a crise ela diminuiu um pouco, e o estudo aponta isso, ela diminuiu um pouco a relevância do P&D, né? Então, assim, à medida em que P&D, pesquisa e desenvolvimento, ela posiciona um pouco a geração de valor nos horizontes de poder de negócio, elas começam a ganhar um pouco mais de atenção nesse momento aí, né? Tem um outro ponto aqui, que os esforços de inovação pontuais e apenas de curto prazo tendem a ser ineficazes. Então, para garantir um crescimento sustentável, as empresas têm que olhar que, ok, a gente já se adaptou ao desafio que é o curto prazo, mas elas começam a entender que elas precisam reconectar e ver uma forma de continuar a construir o futuro da empresa. Então, assim, ok, já apagamos o incêndio, ou pelo menos estamos apagando, mas não vamos esquecer que a gente tem paredes para construir, né? Precisa criar outras oportunidades. Eu vou falar sobre antifragilidade daqui para frente, e aí tem uma questão que é um ponto que a gente ouviu, que novas oportunidades vão surgir com a crise, seja pela mudança completa e substancial do novo comportamento dos consumidores e dos movimentos que o mercado vai fazer, e por uma necessidade dura, que infelizmente, nessa crise, muitas empresas vão sofrer muito, vão quebrar, e a gente vai ter uma grande desvalorização de alguns ativos, e a gente enxerga, e o estudo aponta isso, que tem aí um novo caminho de consolidações, fusões, aquisições, que são algumas oportunidades que aparecem no radar. E, por fim, ainda dentro do contexto do estudo, esse é o meu penúltimo slide, certamente a gente vai precisar de uma nova forma de fazer inovação. E a gente percebeu pelo estudo uma tendência de maior conexão da inovação com a estratégia do negócio, à medida em que os negócios em si vão precisar de muita transformação, e inovação é uma ferramenta para isso, né? A inovação mais integrada com o resto da organização, à medida em que possivelmente só uma área de inovação, ela não vai ser suficiente para lidar com todo o desafio de transformação que a gente precisa fazer. Então, menos áreas de inovação e mais inovação integrada na empresa como um todo, mais colaborativa. A gente já percebe esse movimento agora, né, de até grandes empresas com grandes empresas colaborando, seja para combater os desafios do Covid, mas isso vai virar uma máxima em termos de inovação também. Eu já mencionei mais abrangente em termos de tipos de inovação, então, com destaque, na minha visão, a parte de modelos de negócio, e os desafios certamente vão cobrar das organizações resultados de mais curto prazo, um retorno, vão exigir mais do esforço inovativo, mais retorno, né? Mais impacto, mais transformação. E talvez um ponto que foi uma surpresa positiva no estudo, que na verdade positiva, mas talvez previsível, que é uma percepção das empresas que todos sairemos melhores e com maior capacidade de inovação depois que essa crise passar, seja quando for. De certa forma, toda essa aceleração de mudanças que estão acontecendo vão criar maiores capacidades nas organizações para poder fazer inovação. Eu termino aqui a minha apresentação do estudo, agradeço aí a atenção de todos, né, para a gente
ter feito essa rápida introdução. E aí, eu vou agora, a gente vai começar aqui um pouco a gente vai começar a entrar um pouquinho nas nossas conversas e debates, tá? Como vocês viram aí, Castelli e Bolles, talvez fosse interessante ouvir primeiro de vocês uma primeira visão assim, do grande impacto que a crise trouxe para o negócio de vocês. Eu vou fazer a pergunta primeiro para o Bolles. Bolles, assim, na sua perspectiva, assim, você já comentou aí um pouquinho sobre essa questão, somos uma empresa de relacionamento, né? Mas, assim, qual que talvez seja o grande impacto que você destaca em termos de... e que traga um pouco essa questão do viés de inovação? Assim, como que essa crise impactou o jeito que vocês faziam inovação e o jeito que vocês começam a fazer agora? Legal. Você está me ouvindo, Bruno? Sim. Eu acho que, assim, a MSD é uma empresa altamente inovadora sob o ponto de vista de desenvolvimento de novos produtos, né? Nós investimos aí mais de 20% do nosso faturamento no desenvolvimento de novas moléculas. Nos últimos 3 anos, os 3 produtos que ganharam anualmente o prêmio de inovação no conceito de saúde animal estão dentro da MSD. Então, é uma empresa centenária, com um histórico, né? E o nosso CEO sempre fala uma coisa interessante, ele fala, nós fazemos uma forma arriscada de inovação, que é a invenção, né? Nós inventamos moléculas, nós inventamos vacinas, nós inventamos princípios ativos. Então, é uma empresa extremamente inovadora, sob o ponto de vista de desenvolvimento de produtos e sob o ponto de vista de como nós fazemos esses produtos chegarem até o animal, né, e até o usuário desse medicamento. O grande desafio que nós enfrentamos, como falei para você anteriormente, foi que toda a nossa conexão emocional com o nosso cliente, que é a grande razão pela qual a gente existe, né, ele sempre foi de uma forma física, ele sempre foi de uma forma presencial. E aí, em poucos dias, nós somos obrigados, nós somos forçados a nos reinventar nesses últimos 70 dias, onde nós estamos 100% operando de casa. Está todo mundo trabalhando em home office. Nós somos 1.083 colaboradores no Brasil, quem está trabalhando normalmente somente é o pessoal de das fábricas, né? Afastamos o pessoal de grupo de risco, mas todo mundo foi para o home office. Então, nesse conceito, acho que esse foi o grande desafio, mas a grande oportunidade. Virou uma oportunidade, Bruno, porque eu via você falar, né, de que algumas empresas vão quebrar. Se nós passarmos aqui, eu e o Castelli, contando de quantas crises passou a Votorantim, o quantas crises passou a MSD, vai faltar 1h30. Nós vamos falar muito mais que isso, né? Eu, particularmente, acho que, e falava essa semana também, eu acho que crise não acaba com a empresa, cara. Crise não acaba com a empresa. Assim como a tecnologia e a inovação não acaba com o emprego. O que acaba com o emprego e o que acaba com a empresa é a falta de clientes. Quando nós começamos no dia 14 de março, nessa grande crise, vamos falar nesse grande desafio, que é uma grande oportunidade, nós reconstruímos a nossa estratégia, redirecionamos a nossa estratégia, e que talvez seja uma grande vantagem competitiva que eu e o Castelli tenhamos nesse momento, que nós lideramos empresas que têm uma cultura forte. Porque quando você tem uma cultura forte, você consegue redefinir a sua estratégia muito rapidamente. Então, o que nós fizemos? Nós reconstruímos a nossa estratégia com foco em 3 pilares. O primeiro, proteger o nosso colaborador, o nosso funcionário. Segundo, proteger o nosso cliente, proteger o negócio. E terceiro, proteger a sociedade, né? Então, assim, o grande desafio, mas também que virou a grande oportunidade, Bruno, foi nos reinventarmos em como comunicar com o cliente, em como nos aproximarmos do nosso cliente. Eu acho que esse foi o grande
o grande aprendizado, o grande acesso a um potencial antes desconhecido é que sim, nós podíamos conversar com o cliente digitalmente, sim, nós podíamos falar com o cliente online e sim, nós podíamos, por que não, fazer negócios de uma forma digital também. Então, acho que esse foi o grande desafio, o grande aprendizado para a gente nesse período todo aí. Legal. Obrigado, Boris. Só um comentário ainda contigo aqui. Você tem uma experiência que eu acho que você relatou um ponto que foi muito interessante para o aprendizado, que foi a redecisão que vocês tomaram de fazer a convenção de vendas, que a princípio haviam cancelado e depois vocês mudaram de ideia. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Porque aí eu acho que isso talvez exemplifique um pouco essa coisa do desafio, oportunidade que você está falando aí. Não, legal. Nós tínhamos uma convenção de vendas e quem trabalha, né, nessa área de vendas sabe o que é a importância, o quanto é importante, né, a convenção de vendas, para o Castelli também. Nós tínhamos toda a convenção de vendas planejada para a última semana de março, né? Ia ser no Rio de Janeiro, e nós nos reinventamos em menos de 3 semanas, e não somente a convenção de vendas, mas nós fizemos já uma convenção de vendas, nós fizemos um congresso de marketing digital, nós tínhamos uma atividade interna chamada Liderança Viva, que tornamos o nosso atividade de Liderança Viva hoje para a sociedade, né? Fizemos um congresso chamado Insight, fizemos um Pet Talks, né? E a semana passada fizemos um programa de recuperação acelerada para os nossos clientes. Nós oferecemos, de uma forma digital, de uma forma online, um programa de aceleração, né? Um programa exponencial de recuperação para os nossos clientes, com foco em proteger, mas também contra-atacar e se reinventar, né? 3 dias aí de congresso, de uma forma digitalizada, quase 700 clientes entre Brasil e América Latina. Então, basicamente, nós aprendemos que nesse período aí, quando você sai do tradicional para esse digital, e eu acho que nós estamos no momento da decepção do digital, né? Os famosos 6Ds lá da organização exponencial, eu acho que nós já, da digitalização, nós estamos nesse momento na decepção. Nós não conseguimos ainda ser disruptivos, Bruno, mas eu acredito que nós vamos ser. Então, nós estamos aí numa pegada muito forte nesse aspecto. Não somos perfeitos, estamos aprendendo a errar, né? Acho que alguém falou, você falou hoje também, né? Nós estamos perdendo cada vez mais o medo de errar. E isso é bom, que a gente experimenta mais. Então, nós estamos experimentando muito nesses 70 dias e, como consequência, evoluindo também. Legal, obrigado, Boris. Castelli, deixa eu ouvir você um pouquinho aí, assim, fala um pouquinho sobre o grande impacto que essa pandemia trouxe na Votorantim e principalmente no jeito que a Votorantim faz inovação. Então, perfeito. Primeiro, parabéns aí pela visão do Boris, é muito legal. Bom, crise vem sem pedir licença, crise é mudança, é oportunidade, é você ter que rever os conceitos. Então, assim, veja, nosso setor é um setor de cadeia longa, onde a gente tem vários segmentos, mas o forte do Brasil no cimento, na argamassa, em todos os produtos de building materials, materiais de construção, ele é o grande varejo. O varejo super capilarizado, um varejo que está mudando o seu perfil, que são basicamente negócios familiares, desde o PP, do P, do M e do G, que não são os home centers, né, para você ter uma ideia. Uma loja minimamente adequada para abastecer precisa de 5 a 8 mil itens, dos mais diversos. Então, assim, veja, um negócio absolutamente familiar, um negócio que vem agora mudando de geração, e com isso já vinha um processo de digitalização, de trabalhar junto com essa cadeia, fortalecendo o varejo para ter uma melhor gestão e ter mais efetividade. Então, esse era o nosso conceito como empresa,
E não só como empresa, nós criamos uma outra organização chamada-se Juntos Somos Mais, nasceu na Votorantim Cimentos, que depois agregou, angariou Gerdau e Tigre, e criamos exatamente o nosso braço de digital, um sistema de loyalty, de marketplace, ou loja virtual, ainda em B2B, indo para B2B2C, e todo um acolhimento da parte não só dos lojistas, dos balconistas e dos profissionais, sejam eles encanadores, pedreiros, eletricistas e por aí afora. Então, esse é um contexto um pouco da transformação que a gente tinha. Muitos projetos já vinham em andamento. Então, o que é legal que o próprio Boles comentou é o seguinte, veja, a Votorantim é uma empresa de 100 e poucos anos, a Votorantim Cimento é uma empresa de 80 e poucos anos. E esse negócio de depósito de material de construção, ponto de revenda, etc., para falar só desse canal que representa a grande maioria das nossas vendas e do mercado brasileiro, ele é absolutamente confiança, relacionamento e proximidade. Então, nós temos um lema aqui na Votorantim Cimentos que nos ajudou, que é nós temos que ter uma empresa high-tech, mas ao mesmo tempo high-touch. E o que nós aprendemos foi que os nossos vendedores, que já tinha todo um sistema de roteirização para aumentar o número de rotas e de visitas e de vendas para sua carteira. Nós temos 50 mil clientes cadastrados, 30 mil clientes que giram mensalmente e somos muito capilarizados com multiprodutos. Então, todo investimento de multicanalidade já estava em andamento, não estão todos prontos ainda, mas nós já tínhamos uma plataforma interessante do ponto de vista de digital. E nós utilizamos essa plataforma ao extremo. Mas isso só foi possível, o nosso grande aprendizado, por quê? Porque, acho que um pouco que o Boles comentou, como é que você chega e começa do zero numa abordagem digital se você não tem o relacionamento construído, a reputação construída? Eu volto de novo no high-tech e no high-touch. Todos os nossos executivos de venda, nossa força de vendas, ativa, passiva, por telefone, por WhatsApp, o conceito de multicanalidade, pela nossa loja virtual, por fumaça, imagina o que você, o user experience, quer dizer, como é que você trabalha com a perspectiva do cliente, isso foi fundamental. Então, a gente criou essa nova forma de adaptação rápido, mostrou que nós temos uma cultura que tinha algumas barreiras, principalmente na questão de se você não está perto, você não está próximo, e essa questão de conexão digital mostrou para a gente, seja dentro da organização e fora, que para estar próximo não precisa estar perto. Então, a colaboração, a conexão em rede, a interação e mantendo as relações são aprendizados assim, inegáveis que nós estamos tendo. Nós estamos até gostando de operar dessa forma porque estamos mais produtivos e mais assertivos. Então, a nossa inovação, você conhece bem a nossa história, eu estou há 1 ano e alguns meses na Votorantim Cimentos, 22 anos do Grupo Votorantim, eu encontrei quando eu cheguei na Votorantim Cimentos uma cultura muito de excelência operacional e também muito aberta, muito atenta e assim com vontade de inovar. Então, o que nós fizemos foi dar um formato para isso, junto com o grande time que já existia e, como você falou, conectar muito mais na estratégia e dar significado para itens que melhoram a nossa performance, para melhorar a performance do nosso cliente, para melhorar a performance do consumidor final. Novamente, concordo que quem paga a conta e quem está mais sofrendo do que qualquer organização é o cidadão, que precisa da sua necessidade de um reparo na sua casa, de um projeto ou de uma maneira de fazer e tem que ter acesso a isso. Preocupando um pouco do lado de atendimento, de compreensão. Nós lançamos várias formas de ajuda da nossa base de clientes, principalmente para varejo. Nós fizemos aí o VC Ajuda, um site com todas as dicas de quais são as dicas para que você, como um pequeno, médio, pequeno empresário, microempresário, pode fazer, pode acessar. Não tiramos crédito, ampliamos crédito, fizemos todo um trabalho de relacionamento a partir de casa e com pesquisas e perguntando assim,
você, Bruno, meu cliente, você quer que eu vá com todos os protocolos de cuidado te visitar? Ele, não quero que você me visite, eu quero que você me ajude e me atenda como você está atendendo. Então, a gente teve a felicidade de que o mercado, nas 2 primeiras semanas, né, desde meados de março, foi muito impactante, um momento de incerteza, mas abril e maio, 2 meses fechados, foi muito melhor do que a gente esperava em termos de atividade. Então, eu acho que essa crise ela nos mostra que você precisa mais do que nunca manter aquilo que por isso que empresas centenárias discutindo inovação, eu acho que tem tudo a ver o eterno e o moderno ao mesmo tempo. Esse equilíbrio de você saber quais são os fundamentos, por que você faz a inovação e trazer a estratégia e o cliente para dentro dessa pauta. Muitos MVPs são discutidos, você sabe que eu sou um crítico ferrenho, muita coisa é debatida no ar-condicionado e não se traz a perspectiva de fato do cliente. Então, esta capacidade da Votorantim Cimentos, que já existia, foi fundamental para que a gente pudesse acelerar e manter todas as conexões, né? Logística aumentando, batendo recordes de expedição. Aí, quando a crise é externa, você tem, numa cultura interessante, você tem um amálgama e você se une e as barreiras são quebradas. Então, formas diferentes de planejamento, de tomar a decisão, muito cheiro de mercado, muito dado, muita referência, porque se você... os termômetros normais, todos eles... o cockpit que você geria, eles ficaram malucos, como se fossem... aquele norte ficou magnetizado e começou a girar. Então, você tem que buscar novas formas de você monitorar e sentir o mercado. Então, nossa experiência até agora ela é dolorosa, difícil. Nós não mandamos ninguém embora, seguramos todo mundo, assinamos o hashtag não demita, mantivemos as mais de 2.000 e poucas pessoas em home office, a nossa TI dando um show, funcionando. Rapidamente fizemos um plano mundial que é o Hope for the Best and Prepare for the Worst. E o que se espera da inovação agora? Acelerar nos territórios que nós já tínhamos pré-definidos. E agora, depois de um contingenciamento da crise, evidentemente, se comentou na pesquisa, nós estamos com a parte de restrição física e orçamentária, mas não uma restrição mental. Então, nada de inovação parou. Nada de inovação foi abandonado, muito pelo contrário. Nós agora queremos, por uma questão estrutural, que já era uma mudança inequívoca, eu acho que essa conjuntura, não só para nós, ela vai acelerar muito as empresas. E a minha recomendação, talvez, como aprendizado, é que você, para acelerar qualquer coisa, você precisa se estruturar. Uma boa inovação competitiva que te traga resultado, ainda mais a necessidade de resultado de curto prazo, e essa inovação vai ser até muito menos de P&D, porque o Bolle sabe melhor que eu, para você desenvolver uma molécula são anos e anos de pesquisa. Você tem um pipeline. Quem não tem pipeline, a necessidade vai ser de business rethinking, de repensar as relações de como fazer os negócios, mesmo que sejam os negócios atuais. Então, eu acho que essa é um pouquinho da nossa experiência e o que nós temos feito, e o time está super motivado, e cada vez mais, quando você fala de inovação, de novo, é coisa simples, né? Mas assim, cara, não é que dá para a gente ser feliz e trabalhar muito mais produtivo e de fato, estamos aprendendo muito com isso, né? Cuidando, o Grupo Votorantim com doações, e a gente também usando tecnologia para fazer doações de kits de proteção contra o Covid, vacinas, cestas básicas, respiradores, enfim. É a tecnologia na ponta da mão, mas com high-tech e high-touch conectado a todo tempo. Legal. Eu acho que você, Castelli e o Bolle, vocês tocaram um tema aqui que eu queria perguntar a vocês. Eu vou perguntar a você primeiro, Castelli, que é o seguinte, assim, para mim está muito claro, pelo que vocês estão falando e contando, que, de certa forma, a capacidade de criar o novo, o esforço inovativo, se aproximou da estratégia do negócio, porque o negócio está exigindo coisas novas, né? Adaptações, transformações, etc. Isso, para mim, está super claro com o que vocês colocaram. Mas o que vocês, de certa forma, tocaram num outro ponto aí,
que eu poderia chamar de responsabilidade social, mas talvez eu vou chamar de uma outra coisa, que assim, é consciência do impacto sistêmico que uma companhia como a Votorantim ou a MSD tem dentro da sociedade como um todo. E isso sugere que a inovação está se aproximando da estratégia, a responsabilidade social está se aproximando ou da estratégia ou da inovação. A gente pode dizer que, na verdade, a gente pode dizer assim, você acha, né? Vocês acham, Boles e Castelli, que essa pandemia, essa crise que nós estamos vivendo, vai tornar as empresas mais conscientes e, mais ainda, vai aproximar a inovação da sustentabilidade? Você acha? Bom, eu acho que sim. Eu acho que a cada movimento que a gente tem e a cada solavanco que a sociedade passa, ela sai definitivamente diferente, e a minha expectativa, a minha crença é que nós sairemos melhor. Eu só acho que essa experiência, ela tem que, essas lições aprendidas têm que ser sustentadas ao longo do tempo. Então, a nossa preocupação na Votorantim Cimentos, até dentro do conceito de anfrágil, né, quer dizer, nós tínhamos um status quo, estamos tendo que dar um passo atrás, estamos sofrendo uma pressão muito grande, nós não queremos voltar para o mesmo lugar, nós queremos voltar e avançar, ir à frente, ser realmente uma empresa melhor, que aprendeu com essa crise e tirou proveito disso. Inequivocamente, o ESG, quer dizer, todo o Environmental Social Governance, para quem tem capital aberto, quem não é listado, a sociedade, a pecha, às vezes, que o setor privado tem de maximizar o resultado financeiro em detrimento do outro, o famoso triple bottom line, o true value de uma companhia, isso tudo já vinha muito em discussão. Mas tudo isso muito mais ligado, em primeiro plano, a uma questão ambiental, questão climática, etc. Nós tomamos agora um vulto na questão social, a questão de amparo de um arcabouço, de um tecido social que está fragilizado. O Brasil, a nossa grande perspectiva, a nossa grande preocupação, exatamente como proteger os nossos funcionários, as suas famílias, os nossos clientes e a sociedade, de modo geral, como é que a gente sai disto melhor. Como há oportunidade, você tem a oportunidade levada a sério e tem oportunismo, que é muito mais, talvez, um apelo e um pedido e uma preocupação de que o oportunismo não prevaleça de novo no Brasil. Até porque esse novo modelo empresarial que vinha, eu tenho certeza que as empresas que estão aqui representadas já faziam isso, ela vai arrastar uma multidão. Você não tem hoje como se esconder atrás somente de números. Ou você é uma empresa cidadã, ou você está fora, está fadada a não ter mais 100 anos à frente. Então, acho que sim, Bruno. E a inovação é um jeito, inclusive, de você achar de modelos de negócios, parcerias e conexão, para você não fazer sozinho, para você achar arquétipos e formas de você conseguir gerar impacto. A conta que nós temos que dar conta aqui no Brasil, a questão social da desigualdade é muito grande. Então, por que não fazermos coisas em conjunto? A inovação de pensamento, ela é fundamental nesse momento. Senão a gente vai para uma inovação de produto e quanto mais serviço, a gente esquece de inovar a forma de fazer negócio. Mas eu estou esperançoso, enfim. Legal. Legal. Boles, e aí? Acho que é válido ouvir você também aí. A gente está iniciando um movimento de maior consciência das empresas em relação ao seu impacto no mundo, a questão social. Assim, a questão é a inovação e sustentabilidade estão se aproximando? Não tenha dúvida que sim, né, Bruno? Eu concordo plenamente com o Castelli. Agora, também é importante destacar algo, né? As empresas já faziam isso, né? Talvez nós chegamos no momento que nós estamos falando o que nós fazíamos ou fazendo o que nós falávamos, né? Mas a verdade é que a inovação, da forma como eu vejo, ela é utilizada justamente, ela está sendo utilizada cada vez mais em prol das mudanças
para um mundo melhor, né? Então, a minha responsabilidade, a responsabilidade de uma empresa farmacêutica em deixar o mundo melhor, em melhorar a vida das pessoas, a saúde dos animais, o bem-estar das pessoas, o bem-estar dos animais, não é única e exclusivamente mais com somente desenvolver um produto, somente desenvolver uma molécula, com somente aplicar uma vacina, somente te dar saúde, né? A nossa responsabilidade começa a ser e muito mais do que isso. A nossa responsabilidade, te dar um exemplo prático, nós instalamos, inclusive antes do Covid, isso foi em 2019, nós instalamos uma estação de tratamento de efluentes na nossa fábrica em Montes Claros. São 3 bioreatores, né? Nós devolvemos para o meio ambiente uma água industrial de melhor qualidade que nós buscamos da rede, né? Nós estamos aí, durante o período de Covid, vamos chegar aí talvez a 25, 30 mil litros de álcool líquido doado, né? Fabricado e doado para hospitais. Então, assim, nós já fazíamos isso. Eu concordo com o que o Castelli fala. Eu acho que o que nós estamos fazendo nesse momento é que seja você produzir cimento, ou seja você produzir um produto farmacêutico, você vai precisar ter conhecimento cada vez mais, ter ciência, né? Ter uma estratégia, ter uma cultura forte, mas uma conexão total com o ecossistema. Você não faz mais nada sozinho e você não faz nada sem que isso tenha um impacto no ecossistema. Quando eu falo com o sistema, a sociedade como um todo. Então, eu acredito que... E a inovação é o grande gatilho disso, né? A inovação é o que conecta tudo isso e que como eu falei anteriormente, que realmente funciona como essa mudança, em prol dessa mudança que nós queremos para esse mundo melhor. Eu acho que, para finalizar, eu acho que não é mais o que você faz, né? Não é mais suficiente o que você faz. Cada vez mais o consumidor, seja ele, independente se ele estiver comprando, né, Castelli, desculpa, com muita humildade e respeito, um saco de cimento ou um produto para controlar pulga e carrapato, ele não quer mais saber o como, né? Ele quer saber por quê. Ele quer saber por que uma empresa como o MSD faz o que faz. Ele quer saber o porquê uma empresa como o Votorantim faz o que faz. Ele não quer saber o que a gente faz. Ele quer saber o porquê nós estamos fazendo, né? Eu acho que esse é a visão do que eu acredito dessa conexão cada vez maior com a inovação e também com a sociedade. Legal. Eu gostaria de pular um pouquinho aqui. A conversa está excelente. Muito obrigado aí os dois. E aproveitar um pouco da vasta experiência e da vivência do nosso ambiente e afastar um pouquinho vocês dos próprios negócios. O que vocês enxergam aí as oportunidades e os desafios para o Brasil, até mais voltado para o setor empresarial, mas assim, para o Brasil, não nesse momento mais agudo da crise, mas no porvir, na retomada. Quais são os grandes desafios e as grandes oportunidades que vocês enxergam para o país? O Castelli, você quer começar ou quer que eu responda primeiro? Tanto faz. Pode ir, depois eu Posso responder, Humberto? Muito boa pergunta. Humberto, eu não tenho como não te responder da seguinte maneira. Eu morei 15 anos fora do Brasil, voltei para o Brasil em 2017. Né? Inclusive, quem me segue nas redes sociais sabe aí que eu puxei um movimento pessoal chamado O Brasil Está Preparado, porque eu acho que verdadeiramente o Brasil tem nesse momento uma oportunidade única na mão de se transformar numa referência não somente no que é produção de alimentos, né, que é a área que eu estou diretamente inserido, mas também na área de tecnologia e inovação. E por que eu falo isso?
nós vamos falar aqui 45, 50 minutos, Humberto, mais ou menos ao redor disso. E nesses 45, 50 minutos, o que o Brasil produz de leite, carne e ovos é suficiente para alimentar quase uma cidade de 100 mil habitantes durante um ano. Vou repetir para você. O que o Brasil, esse país que nós estamos, produz de leite, ovos e carne em 45, 50 minutos, dá para alimentar quase uma cidade de 100 mil habitantes durante um ano. Quantos países têm essa capacidade no mundo? Só 3. E um deles é o Brasil. Os outros 2 são China e Estados Unidos. Então, o grande ponto aqui é, se nós, Humberto, conseguirmos... E vamos ver o lado positivo disso, né? Talvez, se não fosse o Covid-19, eu e o Castelli não estávamos conectados, porque seria mais difícil para o Bruno, em função da complexidade da agenda de um presidente da Votorantim, do presidente da MSD, nos deslocarmos de São Paulo até um anfiteatro, até um determinado local. Agora, se nós conseguirmos sairmos desse momento muito mais conectados como organização, como organizações, como país, nós vamos sair mais fortes. Eu não tenho dúvida, Humberto, e não podemos esconder que nós estamos vivendo uma crise viral no Brasil, mas uma crise política, né? Que, infelizmente, não nos ajuda nesse momento. Então, eu acho que o Brasil tem uma potencialidade incrível, mas eu gostaria de ver o brasileiro mais conectado, muito mais conectado, independente de áreas, independente de setores, né? Eu acho que se nós conseguirmos nos conectar, nós vamos sair disso muito mais forte do que nós entramos. Eu acho que o Brasil não é único e exclusivamente um país de exportação de commodities, eu discordo disso, porque só para finalizar, Humberto, e não sei como é que é na área do Castelli, mas o Covid-19 está trazendo para a gente uma preocupação de saúde, qualidade e rastreabilidade. Cada vez mais você vai no supermercado, você vai numa farmácia, independente do que você for consumir hoje, né, o consumidor quer saber de onde isso veio, por que está sendo produzido. Então, eu acho que nós temos que usar essa conectividade para nós trazermos algo que nós ainda não temos muito forte no Brasil, que é a rastreabilidade do que nós produzimos. O que o Brasil produz hoje tem qualidade, o que o Brasil produz hoje tem competitividade, não somente por qualidade, mas também por preço, porque nós somos um país produtivo, com alta produtividade, mas nós ainda perdemos muito desse valor agregado, porque nós não estamos conseguindo adicionar o valor que eu acho que nós deveríamos adicionar se nós tivéssemos um maior controle de rastreabilidade, desde o início até o final, mostrando para o nosso consumidor da onde vem e por que vem. Não sei se eu consegui responder, mas eu sou otimista por natureza, Humberto, e tenho certeza que concordo com o Castelli. Nós vamos sair disso melhor. Hoje de manhã o meu diretor financeiro falava assim, eu não sei se nós vamos sair melhor ou pior. O dia depende da gente, né? Se vamos sair disso pior ou melhor, depende da gente. Nós não podemos mais terceirizar para os outros, né? Nós terceirizamos a política e nos demos mal no país. Então, não vamos terceirizar o desenvolvimento do país, né? Isso aí. Desculpa aí. Não, muito bom. Rapidinho, deixa eu entrar nessa... Essa é uma pergunta do Humberto muito boa, desafios e oportunidades pós-Covid. Primeiro, não vou me alongar, mas a questão da crise que nós temos de saúde pública, ela é tão grande quanto uma crise institucional que nós temos, né? O Brasil consegue complicar, de fato, aí o seu ambiente de negócio. Então, nós estamos vivendo... esses são os grandes desafios do país, quer dizer, como é um momento, não é só no Brasil, onde o mundo deveria ter um alinhamento, maior coesão
dentro do processo democrático de enfrentamento dessa pandemia, nós estamos dispersando esforços, isso não ajuda. Então, a partir do desafio de gap fiscal, a partir do desafio institucional que a gente tem grandes oportunidades aí. Eu acho que sou muito favorável e aí inovação pode trazer para a gente grandes ajudas na educação, o ensino de qualidade, o EAD, pode trazer, inclusive, para a questão de segurança pública e para a questão de saúde, telemedicina é uma coisa que deve acelerar. Então, acho que mostra que a gente consegue melhorar o sistema trabalhando nisso. Para isso, a gente precisa ter um Estado menos presente na economia e mais regulando mais e não atuando de forma contundente como é. O Brasil, apesar de ser o celeiro do mundo, como o Boris falou, eu venho de um setor que era fibra, também um grande exportador de celulose. O Brasil tem uma vocação natural e com tecnologia que isso não está ainda esgotado, mas o agronegócio, a competitividade brasileira, como o Boris comentou, ela está muito bem desenvolvida e vai continuar sendo um lado de referência mundial, né? Nós colocamos medo e impomos respeito em muita gente aí fora. Então, o Brasil tem essa vocação. Agora, por outro lado, nós temos a reavaliação de cadeias globais, ou seja, a interdependência, o mundo global, o mundo plano, alguns insumos estratégicos, como a superdependência de uma China, não só do Brasil, de outras coisas, abre uma oportunidade para que a gente possa rever políticas e criar ecossistemas que a gente possa, de fato, melhorar, conseguir sequer chegar perto um pouquinho do que a gente tem no agronegócio, como toda a super tecnologia que a gente tem. Por que não desenvolver isso? Então, quais são as vocações que o Brasil tem? O Brasil ele tem que escolher as grandes batalhas. Então, oportunidade é a gente fazer um advocacy, o setor privado, o governo e a sociedade civil organizada são os três grandes atores que devem buscar os caminhos. Então, a gente está pronto no setor privado para ajudar nessa oportunidade de alavancar a inovação em prol dessas dores, né, dos famosos pain points que a gente tem. Eu acho que investir em inovação, criar ecossistemas. Por que Israel tem um ecossistema de inovação muito mais fomentado e desenvolvido do que o Brasil? Não é para ter. Não é para ter um gap tão grande. Então, eu acho que esse é o momento da gente fazer um advocacy via ANPE, via várias empresas e vários outros exemplos que a inovação vai queimar etapas, vai reduzir custo e vai tornar o Brasil melhor em várias potencialidades vocacionais que ele tem. Mas, para isso, o desafio é ambiente institucional. Exatamente. Muito obrigado, Castelli, muito obrigado, Bolis. Legal. Eu queria tratar de um ponto com vocês, Castelli e Bolis, que acho que é super importante para o público que está acompanhando a gente aí, que é o seguinte: vocês como líderes, o que vocês esperam das organizações que vocês lideram em termos da capacidade de inovação? Aqui eu quero dizer assim, o que vocês acham que tem que ser diferente em termos de mindset, em termos de ferramenta, em termos de forma de atuar? Assim, como líder, o que vocês esperam da capacidade de inovação das empresas de vocês? Assim, aqui é com o olhar de quem está ouvindo, possivelmente alguns colaboradores das organizações que vocês lideram. Assim, o que vocês esperam dessas pessoas? Talvez pode ser o Castelli para começar aí. Vamos lá. Bom, o que nós estamos tentando fazer, junto com a galera toda na Votorantim Cimentos, vocês têm nos ajudado sobremaneira nisso, é dar formato, é dar foco, definir os territórios de atuação e o nosso posicionamento. Então, dito isso, é o seguinte: primeiro que o modelo mental tem que partir da alta direção. E a alta direção não é só o CEO, é o conselho, é a sua governança, para dizer o seguinte: inovação é um estado de espírito, é uma necessidade que você tem que popular os horizontes, os timings e recursos para isso.
a maior barreira que a gente tem continua sendo, nas organizações de modo geral, continua sendo essa falsa consciência, ou que a gente fala assim, não, nós estamos super bem. Então, agora é o seguinte, a pergunta é clara. Veio a crise, se a Votorantim Cimentos parar e não retomar, ela pode ajustar o passo, como a sua pesquisa mostrou, mas se ela rever tudo que ela estava fazendo no movimento de inovação, está errado. Então, tem que ser estruturado o suficiente para que a gente se sinta confiante, né, mesmo em meio às incertezas, de que este é o caminho, porque não há um caminho sem volta. Aqui a gente trabalha desde um conceito que vem do MIT, que é o conceito dos trapezistas. As empresas, o mundo industrial, sempre se pensa em business case. A gente está tentando trazer a idea case. Vamos fazendo o staging gate, outros processos e tal. Muito bem. Não precisa de dinheiro ou grande recurso financeiro para você dinamizar e elevar a sua inovação. Cada projeto tem o seu estágio, cada ideia tem a sua maturação. Então, essa é a consciência que a gente tem que ter dentro da organização por todos os atores. E a gente tem que aprender, talvez é o que na Votorantim principalmente, que está buscando a ambidestria, e o erro não é muito bem aceito na nossa cultura. Pô, errou de novo? Cara, não, quer dizer, então, assim, vamos tipificar o erro. O erro bom é aquele que a gente estava tentando ir além, inovando, erramos, mas num piloto, depois o scale-up, fail fast, essa coisa. Então, isso eu aceito na cultura. O outro, assim, aquilo que eu já dominei é um erro que não é aceitável. Estava dominado, quer dizer, o cachimbo caiu quando você, na realidade, já tinha uma super domínio daquela questão. Esse é um pouco que eu defino de ambidestria, né? Mas lidar com o erro e lidar com incerteza. Existe nas governanças das companhias a gestão de risco. O risco é uma coisa, incerteza é outra. Os dois trapezistas, os dois têm incerteza. Se um que vai se lançar vai pegar na mão do outro e vice-versa. Mas quem corre risco mesmo é quem se lança no ar. O cara que está de cabeça para baixo, desconfortável, ele não tem risco, ele tem a incerteza. Então, que lidemos com incertezas, mitigando um pouco o risco. Para isso, é estruturar um processo que tem que ter estágios de evolução. E para a Votorantim Cimentos, o que a gente tem debatido, é muito legal ver, na Votorantim também, uma empresa milenar, de capital intensivo, inovação tem que ser adaptada ao modelo de negócio, né? Inovação não é eureka. Se a gente pensar que inovação é eureka e só coisas disruptivas, não que não sejam também, eu vou perder tempo. Eu vou perder recurso. Sim. E vou me frustrar no final da história. Isso aí. Muito bom. E aí, Borges, e você? O que você espera dos colaboradores da MSD? O que você espera de como vai ser a inovação? Fala um pouquinho sobre a sua visão de futuro. Legal. Bruno, você conhece a MSD também, né? E você sabe que a MSD nós temos uma cultura muito forte. Então, o ano passado, eu assumi em janeiro de 2019 uma organização saudável, uma organização sólida, uma organização motivada, uma organização engajada, né? E uma organização extremamente positiva. Então, o que nós fizemos? Nós começamos, primeiro de tudo, colocar a inovação dentro dos nossos pilares culturais. Assim como nós falamos de diversidade e inclusão, assim como nós falamos de executar com excelência, nós começamos a falar de inovação, não inovação em produto, mas inovação de mindset, né? Inovação na forma... Borges caiu. Borges caiu, que pena, que pena. Não tem problema, não. Eu estava, na verdade, até fazendo um comentário aqui internamente conosco, que nós vamos encerrar o nosso webinar precisamente às 17h30, né? E eu vou, só já antecipando ao Castelli aqui, o Borges, na hora que ele voltar e entrar, que a gente vai querer depois, Castelli, as suas palavras finais aí, e eu vou fazer um convite a vocês para depois falar um pouco sobre o grande aprendizado como ser humano nesse processo como todo. Mas, Borges, você caiu na hora que estava falando, perdemos aí 30 segundos desde a hora que você caiu. Desculpa. Então, desculpa. Vamos lá. Pegou? Não, meu iPad aí, não sei o que aconteceu, acabei perdendo. Mas é o seguinte, Bruno, então Mas assim... você foi rápido. Obrigado. Então eu falava o seguinte,
Nós trouxemos inovação para dentro do nosso pilar cultural, né? Mas aquela inovação de mindset, para que as pessoas consigam pensar e agir sobre inovação. Que inovação não é simplesmente você desenvolver ou você apresentar um produto inovador, né? Ao mesmo tempo, a inovação, para a gente, ela se conectou com algo que nós chamamos de integralidade. Integralidade é quando nós permitimos que cada colaborador seja, dentro da empresa, o que ele é em casa, né? O Castelli falou algo, né? Ou seja, permitir com que as pessoas errem. Inovação não tem a ver com quantidade de investimento. Inovação não tem a ver com dinheiro. Inovação tem justamente a ver com a forma como você se conecta, a forma como você multiplica tudo isso. Então, para a gente, Bruno, para nós, né, inovação é permitir com que o colaborador entenda algo, que tudo que pode ser imaginado pode ser criado. É isso que eu espero da minha empresa no Conselho de Inovação. Que cada colaborador pense assim, puxa, se isso pode ser imaginado, isso pode ser criado, por que não? E que a criação e que a inovação não é somente no P&D da empresa. Pode e deve estar no colaborador lá de Ji-Paraná, lá de Imperatriz, ou lá de Santa Catarina, né? Então, é isso que eu espero da inovação na organização. Eu acho que o líder ou uma organização, quando são inovadores, independente da área, independente do campo que nós estejamos atuando, nós temos que nos afastar dos negócios usuais. Quanto maior ou quanto mais nós nos afastarmos dos negócios usuais, mais nós nos tornamos inovadores, porque mais nós vamos aproveitar a nossa capacidade singular de imaginar um caminho diferente. Então, para mim, o que eu espero dessa organização, dos colaboradores, é que eles continuem imaginando caminhos diferentes de fazer as coisas. O nosso diretor de inovação e estratégia começou segunda-feira agora. E ele me perguntou, o que você espera de mim? Falei, cara, que você continue nos ajudando a imaginar caminhos diferentes. Mas, ao mesmo tempo, que você me ajude a fazer uma transformação de cultura dentro da organização, porque inovação é o gatilho da grande transformação da organização. Eu concordo com o Castelli falou muito isso. Mas eu acho que se eu conseguir com que 80% dos colaboradores, ou 90% dos colaboradores, ou por que não 100% dos colaboradores, tenham a integralidade de imaginar que tudo que eles podem imaginar pode ser criado, aí eu atingi o meu objetivo de inovação. Legal. Ô, Boles, você criou um gancho para uma pergunta, você já me respondeu uma pergunta que eu faria, que eu acho que eu já vou até passar para o Castelli, porque eu ia perguntar o que ele recomenda, não para os colaboradores, mas para os gestores de inovação em suas empresas. Eu entendo que o que você recomendou para o cara que acabou de chegar seja o que você falaria. Então, falando um pouquinho, Castelli, assim, imagina que tem um público, a Ampei tem como rede os gestores dos processos de inovação das suas empresas. Então, tem um tanto de gente querendo ouvir. Assim, que recomendação, que dica que você dá para esse cara nesse momento? Não necessariamente ele é o líder que toma a decisão, mas possivelmente ele é o cara que precisa articular com a liderança as decisões e as atividades que ele implementa. Qual que é a sua recomendação para essa turma nossa aí? Olha, eu acho que, paradoxalmente, nós, né, todos que estamos ligados nessa questão de inovação, e principalmente os promotores de inovação dentro das organizações, o paradoxo é que está mais difícil você manter ou atrair a atenção nesse curto prazo dos decisores. Não se preocupe com isso, seja resiliente, porque o paradoxo é que você terá, mais do que nunca, um espaço, um fórum para ser ouvido, né? E ser ouvida. Então, eu acho que esse que é a grande beleza, resiliência, né? A gente sabe quais os ciclos da inovação são altos e baixos, felicidade e tristeza de 0 a 100 em um segundo, mas é uma nova
uma nova oportunidade que se abre. Eu acho que nós vamos ganhar vozes e vamos conquistar mais ouvidos, né? Para que a gente consiga apresentar soluções. Então, eu acho que esse é o grande recado. Continuem fazendo um trabalho, continuem lutando por isso, acreditando. E mais do que nunca, eu acho que a gente tem que, de novo, conecta em rede, traz exemplos. Pensa no decisor que tem o curto prazo para decidir e que vai escolher entre almoçar versus jantar, etc, etc, etc. Se põe no lugar dele ou dela. Quer dizer, tenta dialogar isso. Eu acho que esse é um momento muito legal para a gente rever e fortalecer a inovação dentro das organizações. Desejo, então, sucesso para todo mundo. Exatamente. Empatia com a liderança. Ô, Boles, eu fiz uma sacanagem contigo porque eu assumi que a resposta já estava feita, mas só para não ser injusto, não sei se você quer complementar alguma coisa. Não, acho que eu concordo com tudo que o Castelli falou, acho que é justamente isso, né? Acho que quanto mais... Inovação não depende de uma pessoa, inovação não depende de milhões de dólares, inovação significa você, né, experimentar, você fazer algo diferente, como eu falei. Eu acho que o ser humano, nós temos essa capacidade singular, né? O ser humano tem essa capacidade singular de imaginar o mundo de uma maneira diferente, né? E todos nós nascemos com medo, né? Todos nós. Você nasceu com medo, eu nasci com medo, o Castelli nasceu com medo, e eu acho que nós não podemos ter medo da inovação. Acho que o grande ponto aqui, a inovação não é o bicho-papão, né? A inovação é algo bonito, né? Ela nos aproxima da excelência, né? E eu acho que você não consegue tocar a excelência, né? Quanto mais você está chegando próximo da excelência, ela dá um passo para frente. E eu acho que inovação é a forma mais prática e simples, mas também real que nós temos de nos aproximarmos da excelência, seja como líder, seja como diretor de inovação, ou seja como qualquer colaborador. E eu acredito muito que né, nós também estamos aprendendo nesse período que nós não estamos sendo eficientes, nós estamos sendo eficientes, nós estamos sendo cada vez mais eficientes, mas talvez não o suficiente. Né? Nós estamos nos afastando nós estamos nos aproximando da eficiência, mas parece que nos afastando da suficiência, né? Então, eu acho que a inovação tem essa capacidade de nos aproximarmos da eficiência, mas também aproximar a eficiência da suficiência, né? A inovação faz isso. Mas, de novo, se você não acreditar que é possível, e se você não acreditar que está no teu mindset, né? A gente criou o comitê de inovação, a gente foi contratar um diretor de inovação e estratégia, né? Fizemos exercício de design thinking, de tudo, né? Mas o grande ponto tenha certeza que inovação está na sua cultura, mas mais do que tudo é o que o Castelli falou, está na voz, está na mão, está no coração do presidente, do comitê executivo, dos líderes, e aí, naturalmente, vira natural dentro da organização. Legal. Boles e Castelli, somos muito gratos aos aprendizados que estamos tendo com as experiências de vocês como líderes, mas só para a gente, antes de eu passar para o Humberto fazer o encerramento, eu queria fazer um convite da gente tirar os chapéus de líderes e das organizações que nós representamos aqui, e eu queria perguntar para o ser humano, né, assim, para o pai, marido, né, assim, qual que é o grande aprendizado como ser humano vocês tiveram, assim, tirando o chapéu da organização completamente. Vou começar com o Boles, e aí já fica também um espaço, se tiver alguma palavra final aí. Em seguida, vamos passar para o Castelli, depois o Humberto encerra. Boles, qual o grande aprendizado como pessoa? Pai, marido? Vamos lá. O Bruno, muito legal essa pergunta. Eu tenho 48 anos de idade, mais de 20 no mercado farmacêutico. Tenho 2 filhas, uma de 15, que nasceu
no dia 12 de março, eu morava em Portugal, eu cheguei no dia 10, 2 dias antes dela nascer. A minha segunda filha, eu morava nos Estados Unidos, quando ela nasceu, aliás, vai fazer 7 anos agora, 15 de junho, quando a minha esposa entrou em trabalho de parto, eu estava no Brasil, mas consegui chegar ao ponto dela nascer. Então, o que eu tenho feito, o que eu aprendi, 2 coisas. Primeiro, como ser humano, como pai, como marido, que da importância de valorizar esse momento como único. Todo mundo fala que o Covid-19 tirou nossa capacidade de prever o futuro. Eu acho que a gente corria muito atrás do futuro, né? Eu acho que o Covid-19 trouxe para a gente uma oportunidade única de valorizar o presente. Então, eu sei, né, que não consigo estar a mesma quantidade de tempo com a minha família que eu estou no trabalho. Mas quando eu estou com a minha família, eu estou com a minha família. Então, eu aprendi a valorizar muito mais a importância de um almoço com as minhas 2 filhas, né, e com a minha esposa. E trabalhar de home office nesses 70 dias tem sido... Eu me tornei mais produtivo, né? Mas também me tornei, eu acho que, muito mais presente. Já valorizava muito o trabalho dos professores, porque sou irmão de uma professora, né? Mas todos nós que somos pais estamos vendo o esforço dos professores nesse momento de alfabetizar e continuar educando nossos filhos de uma forma online, digital. Então, eu aprendi a estar mais presente, não somente fisicamente, mas mentalmente, né? Estar lá, Legal. valorizar o momento, valorizar aquele almoço, né? Valorizar aquela conversa, jogar um dominó, jogar um xadrez, né? Ter uma conversa franca. Aprendi como ser humano que não é vergonhoso chorar, né? Quantos de nós não desligamos a câmera depois daquele dia de tanta tensão, de tanta pressão na tomada de decisão? E é mais fácil, né? Como líder, você só desliga a câmera e você desaba, né? Quando você está no escritório, você tem que estar forte porque está cercado de todo mundo. Mas aprendi como líder aquilo que eu falei no início, que nós precisamos aceitar que nós estamos sendo eficientes, mas não suficientes. Então, tenho certeza de uma coisa, vou sair disso melhor do que eu já entrei, porque eu quero. Eu quero. Mas também quero deixar pessoas melhores do que já eram, né? Eu acho que esse que é o meu grande objetivo. Boles, obrigado pela sua simplicidade, humildade em compartilhar isso conosco. E aí, Castelli? Obrigado você aí. Muito bom. Muito bom. Boles, obrigado pelo teu depoimento. E, na essência, é o seguinte, essa crise toda faz a gente lembrar, né, e relembrar que nós somos falhos, que nós somos vulneráveis, que não temos o controle absoluto de tudo. Então, como pessoa, eu estou me reencontrando, estou redefinindo algumas prioridades, né? Algumas questões, algumas cláusulas pétreas que eu tinha. Puxa, convivo com a família e a questão de presença perfeita. Então, eu sempre falo assim, se eu não estou sempre com a família, aliás, com tudo na vida, a gente sempre está exposto a determinados flashes, né, com várias coisas, seja numa reunião, seja com a família, seja com o pai, com a mãe, num cinema. A gente tem que desenvolver o que a gente chama de presença perfeita, né? Então, eu estou tentando reaprender isso, estou tentando me equilibrar como pessoa, preocupadíssimo com o que está acontecendo. Eu acho que nós aqui somos privilegiados, que nós temos entendimento, condições de nos balancear, mas eu me preocupo muito como pessoa de fato, o que está acontecendo por aí, sabe? Mas veja, mais produtivo, mais focado, mais leve, apesar de toda a pressão, porque, de novo, como o Boles comentou, tem a essência de que nós somos seres humanos. E aí, essa é uma crise diferente, porque você também não se sente obrigado a ter todas as respostas, porque ninguém as tem. Então, é muito mais, ao invés de uma liderança, uma exploração. Isso eu quero levar cada vez mais
daqui para frente. Somos todos nós exploradores, até porque se nós vamos inovar, a gente não vai usar nada que seja reacionário como pessoa ou como profissional, né? Então, é isso. Mas, olha, por decurso de prazo aqui, eu queria primeiro agradecer pelo convite, uma honra, um prazer, um privilégio estar aqui. Obrigado pelas trocas de informações, parabéns aí ao Bruno da Inventa, ao Humberto da Ampei e também ao Bolis da MSD. E muito legal, continuem fazendo esse partilhar, né, o compartilhar de conhecimento e de provocações. Muito mais do que uma certeza, foram percepções que a gente compartilhou e o aprendizado foi muito grande. Obrigado para todos aí. Viu? O Bruno, obrigado também. O Castelli, um prazer enorme te conhecer, viu? Foi um prazer enorme te conhecer, admiração aí. Igualmente, obrigado, muito obrigado, Boris. Obrigado. Sucesso. Somos muito também gratos a vocês por compartilharem esse aprendizado. Nós aprendemos muito. Vou passar a bola rapidinho para o Humberto e encerrar. Já passamos em 2 minutos o nosso prazo. E só avisar para a turma, todo mundo que está assistindo, que a gente vai colocar agora no chat do YouTube um link para o pessoal avaliar esse evento aqui. São perguntinhas muito rápidas para poder responder. Humberto, bola contigo. Microfone desligado, Humberto. O microfone está desligado. Muito obrigado aí, Bruno. Obrigado, Castelli, Bolis. Acho que contribuição sensacional, né? Primeiro, um prazer enorme em conhecê-los, tá? Pessoas fantásticas. Eu acho que muito rico para todos aqui que estavam acompanhando, principalmente por uma abordagem mais cultural, do processo de inovação, menos técnica, e eu acho que é isso mesmo, esse é o caminho, tá? O processo de inovação é meio atávico mesmo, e está centrado na cultura e na confiança. E acho que ficou muito claro e com muita lucidez e muita emoção que vocês trouxeram. Muito obrigado por aceitar o convite e sucesso aí no empreendimento de vocês. Muito bom, mais uma vez. Obrigado, Humberto. Obrigado, gente. Até logo. Tchau. Valeu, até logo. Tchau.